A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Antes eu gostaria de avisar aos irmãos, estão vendo essa camiseta aqui do nosso canal, Ensinar com Dedicação, canal Texto Áudio. Nós estamos sorteando duas camisetas. Uma para os irmãos e outra para as irmãs, uma masculina e uma feminina. Então, se os irmãos quiserem participar, como que funciona? No vídeo passado, da aula passada também, os irmãos já começaram a concorrer. E nessa aula, durante o vídeo, vai ser mostrado aqui embaixo um código. Está escrito Código do Sorteio. Os irmãos vão pegar esse número e vão enviar para esse número de WhatsApp aqui. É um outro número somente para o sorteio. Os irmãos vão enviar o código que vai aparecer durante a aula, então os irmãos assistem a aula e durante a aula vai aparecer um código aqui. Os irmãos peguem esse código e enviem para esse número de celular que está aparecendo no vídeo. É uma camiseta masculina como essa e uma feminina como está aparecendo no slide. Tá certo, meus irmãos? Já peço também, já de início, se os irmãos utilizam o nosso material, se os irmãos utilizam os slides, fazem as dinâmicas, estão gostando da nossa aula, tem sido bênção para a tua vida, não esqueça de deixar o like, o joinha, o gostei, clicando aqui embaixo. Você nos ajuda muito, é de graça e nos abençoa. Abençoa para que este canal chegue a mais e mais professores. Também não esqueça de se inscrever para ficar por dentro das novidades do nosso canal e receber as aulas assim que nós publicarmos, de primeira mão. Meus irmãos, vamos lá, lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós temos 4 dinâmicas nessa aula de hoje. Olha, hoje é a primeira aula que a gente faz com 4 dinâmicas de grupo. O professor pode escolher, pode fazer as 4 se der tempo, mas pode escolher qual a melhor dinâmica vai se encaixar para a sua aula, para a sua classe. Tem dinâmicas para fazer online, para fazer em grupo, todas elas dá para se adaptar. Vai ser muita bênção, essa lição ela é importantíssima para os dias que estamos vivendo. O texto áudio diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos seus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60, versículo 18. Nesse momento vamos para a verdade prática que diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Essa verdade é que o aluno precisa sair sabendo. Essa lição de hoje ela tem 6 objetivos, tem 6 tópicos. Nós vamos falar a respeito de como Deus respondeu às orações de Neemias, saber como foi a ida e a chegada de Neemias lá em Jerusalém. Vamos explicar como que iniciou a reconstrução dos muros. Vamos compreender também que o levantamento desses muros ele provocou uma grande oposição, teve muitos inimigos. E apontar também como é que foi a inauguração desses muros, dessa muralha em volta de Jerusalém, e ainda conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos traz. Nós vamos deixar uma citação que está na revista do professor, lá na parte interagindo com o professor, diz assim: aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus, de Neemias, que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam, mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, nós recebemos forças e coragem para lutar. Glória a Deus. Vamos já para a introdução que diz assim: estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados. Claro, aqui é uma frase muito importante para ressaltar para os seus alunos. Deus levantou o homem certo para executar esta obra. E aqui uma citação do pastor Hernandes, já anote aí, é muito importante essa citação que diz assim: Deus levantou um homem. Uma grande obra pode começar quando um homem se levanta e se coloca nas mãos de Deus. Você crê assim? Você, professor, foi levantado por Deus para uma grande obra, você crê assim? Então a obra ela pode continuar e pode chegar à conclusão porque você se dispôs. Deus te levantou e você está disposto, está despertado para fazer essa obra. Deus providenciou tudo o que era necessário para a realização da obra. O nosso foco aqui é demonstrar a respeito das importantes lições que temos e que aprendemos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, Deus usando o seu servo Neemias. Vamos lá, o primeiro tópico diz: Deus responde às orações de Neemias. Primeiro, Deus envia emissário a Neemias. Deus envia uma pessoa que iria dar uma notícia. Então, olha, Deus enviou o emissário para informar Neemias acerca da situação reinante
em Jerusalém. E essa pessoa que foi enviada para informar Neemias sobre como estavam seus irmãos lá na nação de Israel, lá em Jerusalém, essa pessoa foi o próprio irmão dele, foi Anani, o seu irmão. Anani contou como os judeus estavam numa grande miséria, vivendo um estado de sofrimento muito grande, de uma luta, muros fendidos, portas queimadas, tudo isso fazia com que os moradores fossem vítimas dos assaltantes. Então eles estavam numa situação deplorável. Claro, a situação econômica também estava debilitada, o povo estava vulnerável aos ataques dos inimigos. Então Neemias ali ficou sabendo dessa informação através de seu irmão, que claro, ele de Jerusalém até onde Neemias estava, até o palácio do rei onde Neemias estava, era mais de 1.200 quilômetros. Demorou-se algum tempo até Anani chegar lá, e Anani chega, avisa Neemias, e o segundo subtópico diz: Neemias angustiado, jejua e ora. Depois dessa notícia, Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. O pastor Hernando Dias Lopes diz que quando Neemias soube da necessidade do seu povo, sentiu-se chamado para atender aquela necessidade. E aqui nós temos algo bem interessante, porque naquele momento em que Neemias recebe uma notícia, ele fica muito angustiado e ele resolve, ele tem no seu coração que ele precisa fazer algo. E muitas vezes nós vemos a nossa chamada, aquilo que Deus quer que nós façamos, nos vem à mente, ou Deus coloca em nosso coração justamente no momento de necessidade. Porque nós podemos ajudar outras pessoas nesse momento, e é isso que Deus quer que nós façamos. No momento em que não tem ninguém, Deus levanta você para ir lá e ajudar, fazer, para, confortar, consolar as pessoas quando elas precisam. Uma porta é aberta nos momentos de necessidade para você. Você tem a sua chamada confirmada, é nesses momentos de pandemia, nos momentos de necessidade. Deus lhe dá uma luz, lhe abre um entendimento para você entender, é isso que Deus quer que eu faça. E Neemias, então, naquele momento de angústia, ele em seu coração sentiu aquela angústia, mas também sentiu um forte desejo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir em prol do povo de Deus que está lá em Judá, que está lá em Jerusalém, sofrendo. Neemias, então, a princípio, tem esse sentimento de chamada de Deus, mas ele, antes de tudo, ele começa a jejuar e a orar. A necessidade que ele sentia em seu coração de fazer algo era muito grande, mas ele não teve assim, a falta de experiência, ou não teve a precipitação de colocar em prática algo sem saber antes se aquilo era da vontade de Deus, sem pedir a permissão e a ajuda de Deus. Então Neemias ele vai orar, ele vai jejuar. O pastor Elinaldo Renovato diz em seu livro que hoje no meio evangélico brasileiro há muitos pregadores, cantores, mas poucos gostam de orar. Para orar não se cobram cachês, não se disputam lugares. Muitos falam, mas poucos se quebrantam em oração. É como aquela frase já famosa no meio evangélico que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E Neemias ora pedindo o auxílio do Senhor e a sua orientação, querendo saber qual é a vontade do Senhor. E hoje raramente as pessoas oram antes de tomar qualquer decisão, mas o conselho que damos aos professores, e os professores passam aos seus alunos: antes de qualquer decisão, ore. Antes de qualquer viagem, ore. Antes de ir trabalhar, ore. Antes de fazer qualquer coisa no seu dia, ore. Precisamos estar sempre em constante oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Pastor Hernando Dias Lopes, mais uma citação, diz que Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. Neemias sempre foi um homem muito ocupado, mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Muitas vezes nós negligenciamos o tempo de qualidade e não oramos. Passamos o dia inteiro ocupado. Falamos com A, com B, falamos pelo WhatsApp, pelo telefone, falamos pessoalmente, mas esquecemos de falar com aquele que é o mais importante, que deve ter prioridade em nossa vida. Não negligencie o tempo de qualidade para o Senhor. Separe um tempo para o Senhor, seja ao acordar, ao dormir, durante o dia. Separe um tempo para orar, para ter intimidade com o Senhor, para expor as suas causas, para expor a situação de que você está passando, de que o seu familiar está passando. Tenha um tempo especial e de qualidade com o Senhor.
Um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo para orar. Essa é uma das armas dele, de fazer-nos ficar atarefados. E se Neemias não fosse um homem de oração, o futuro de Jerusalém seria outro. Se ele se preocupasse tanto na sua ocupação, ele esqueceria do seu povo lá em Judá e não oraria, não buscaria ao Senhor a direção. Então orar é muito importante, dedicar-se ao Senhor, mesmo que você esteja ocupado. Programe o seu tempo para orar. Guarde um dos seus tempos para orar, você verá diferença na tua vida. Virão lutas sim, virão inimigos sim, mas você tenha certeza, a intimidade com o Senhor o fará ter confiança nele. Iniciou então o seu período de oração, Neemias, em dezembro, e Deus ouve as orações e fez a resposta chegar em março. Neemias passa 4 meses orando, ele foi um homem realmente de oração e agiu segundo a direção de Deus, esperou a resposta do Senhor chegar. E às vezes agimos precipitadamente e acabamos quebrando a cara, acabamos nos frustrando porque não esperamos a resposta de Deus, ou não estamos prontos a ouvir, ou ainda não somos sensíveis à voz de Deus, não estamos acostumados em ouvir Deus falar. Mas Neemias soube esperar o tempo de Deus, soube orar insistentemente, intimamente com o Senhor e aguardou a resposta para agir no momento certo. Terceiro subtópico, Deus responde as orações de Neemias. Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Eu acho isso lindo, e tem uma citação do comentário bíblico NVI que diz assim: como resposta à oração de Neemias, nós ainda vamos comentar sobre isso mais para frente, mas olha que frase linda. Como resposta à oração de Neemias, Deus predispôs favoravelmente o coração do rei, não somente para concordar com o que Neemias ia pedir, com o pedido de Neemias, mas também para lhe dar todo tipo de ajuda possível nessa empreitada. Então, quando oramos e aguardamos a resposta de Deus, Deus responde, Deus faz além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Neemias, como a gente sabe nesse contexto da história, que ele era copeiro do rei. E o copeiro, se o professor baixar o nosso material, o professor vai ter muito subsídio para falar a respeito desse cargo de copeiro, que era muito além de servir a bebida ao rei, que era muito além de se ocupar com a copa real, com os serviços da cozinha do rei. O copeiro era muito mais que isso. O copeiro era importantíssimo naquela época, além de ele provar as bebidas antes do rei, as bebidas e as comidas, para saber se tinha veneno ou não. Então era um homem de muita confiança do rei, e em diversos países esses homens eram conselheiros reais, eram como se fossem ministros do rei, que o ajudavam em diversos momentos, contavam com a confiança total do rei. Era um homem em quem o rei depositava a sua vida. No nosso material, que nós disponibilizamos gratuitamente para os irmãos, tem mais detalhes a respeito disso e de tantas outras coisas. Nós temos as definições já pesquisadas no dicionário das palavras mais difíceis, que estão distribuídas nesse material. Temos citações de diversos autores, muito mais profundidade do que é possível falar aqui em aula. O professor pode baixar, pode estudar, pode até imprimir e levar para a classe. Ao final nós temos as dinâmicas e ainda o material que é necessário para se fazer as dinâmicas, o que for preciso imprimir. Como que faz para baixar esse material? O professor clica aqui na descrição do vídeo, aqui no cantinho perto do botão inscrever tem uma setinha para baixo. O professor clica ali, vai abrir a descrição do vídeo e tem um link escrito material em PDF. O professor vai clicar e vai fazer o download, vai baixar esse material aí no seu celular. Também os slides nós disponibilizamos gratuitamente, da mesma forma, na descrição do vídeo tem um link lá. Se o professor tiver dificuldade, entre em contato conosco através desse número aqui e nós enviamos gratuitamente para o seu WhatsApp. Vamos seguir? Mais uma citação importante que diz que Neemias era copeiro da corte de Artaxerxes, uma posição de grande honra, mas nessa posição de intimidade com o rei, ele não esqueceu do seu povo. Nós estamos cansados de ver pessoas que eram simples, humildes, mas quando tiveram uma promoção a um cargo de honra, ou tiveram ali uma melhora em suas condições financeiras, ou assumiu uma posição importante, se esquecem das pessoas que estavam com ele, que o ajudaram, se esquecem da sua comunidade, da sua igreja local onde frequentavam. Mas Neemias, por mais que tivesse essa posição importante de copeiro do rei Artaxerxes, ele ainda lembrou-se do seu povo e mais, quis agir em favor do seu povo. Ele abriu mão
do seu cargo naquele instante, naquele momento determinado, após orar, para ir até o seu povo ajudá-lo, sem ter assim um salário, sem ter algo que o fizesse ir por motivos financeiros para enriquecer, não. Era amor pelo seu povo, é lembrar-se dos seus antepassados e ajudar a sua nação. Neemias era um homem de Deus e fazia para ajudar a obra de Deus. Nós vamos seguir aí que diz que ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Quando nós pesquisamos, nós vemos que raramente um copeiro ou algum serviçal do rei podia se apresentar diante do rei com um semblante triste. Era comum naquela região o rei sentir que a sua presença podia alegrar a todos. Então ninguém podia apresentar-se diante do rei triste. Era um risco. Temos registros históricos em diversos livros comentando que pessoas deveriam apresentar-se ao rei sorrindo, não poderiam apresentar-se cabisbaixo ou com uma cara iracunda, precisava apresentar-se alegre, correndo risco de morte. E aqui nesse momento nós vemos Neemias apresentando com um semblante triste, porque ele estava realmente angustiado, irmãos. Já fazia 4 meses que ele estava orando, e 4 meses após aquela notícia, aquilo ainda continuava em seu coração. E eu não sei porque você está assistindo essa aula e continua angustiado com alguma notícia que veio a você, com uma situação. Eu quero dizer que a resposta de Deus, quando chegar, vai confortar a tua vida e você será usado para ser o bálsamo, para ser a cura para essas pessoas que estão ouvindo você. Você, professor, que está desanimado de sua classe, saiba que Deus vai usar você para animar a sua classe, para avivar aquele povo. Olha, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. O rei perguntou: por que você está triste? Neemias ainda diz: a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. E por inspiração de Deus, o rei ainda pergunta, e essa pergunta é maravilhosa, eu creio que mexeu com o coração de Neemias naquele momento. O rei fala: então o que você me pede? O que você deseja que eu faça por você? Irmãos, quem faz isso é só o Senhor. Deus despertou o coração do rei Artaxerxes para perguntar para Neemias o que ele precisava. Deus moveu o soberano da época, o rei, a maior autoridade presente na terra como ser humano. Deus move ele para perguntar ao copeiro, aquele que está servindo ao rei: o que você quer que eu faça? Eu faço por você o que você está precisando. Deus, irmãos, ele levanta. Saiba que as suas orações elas têm resposta no tempo certo. E Deus move o que for preciso para fazer a vontade dele. Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção. Neemias provavelmente faz uma oração rápida, curta, mas direta ao Senhor: Senhor, o que eu respondo agora? Senhor, me dá uma orientação, o que eu devo responder? E Neemias ele pôde fazer essa oração curta porque ele tinha uma grande intimidade com Deus. Já fazia 4 meses que ele estava orando. Então realmente ele tinha ali uma intimidade com o Senhor. Então no momento ali ele ora mais uma vez. Então saiba, antes de dar resposta a alguém, antes de pedir alguma coisa ou antes de questionar algo, pergunte ao Senhor: Senhor, a tua vontade que eu fale isso, que eu responda isso? Antes de desabafar nas redes sociais, antes de mandar uma resposta árdua para alguém, pergunte ao Senhor: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela só nos faz bem. Uma citação do pastor Hernandes que diz: antes de buscarmos os recursos da terra, precisamos buscar os recursos do céu. Neemias se humilha diante de Deus durante 4 meses, buscando recursos do céu. E quando ele se dirige ao rei, os recursos da terra já estão providenciados pelo Senhor. Está precisando de recursos terrenos? Não busque eles, não. Busque o Senhor, que é dono dos recursos do céu e da terra. Assim como os discípulos, quando o Senhor multiplicou ali, fez com que aquela pesca fosse maravilhosa, e todos ali viram que o Senhor realmente tinha dado muita quantidade de peixes, eles pescaram muitos peixes naquele dia, mas quando eles chegaram na praia, eles não ficaram com os peixes, eles não foram embalar os peixes, limpar eles não, eles deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus.
que nós aprendemos com isso? Que muito melhor do que ficar com os peixes é ficar com aquele que pode providenciar todas as coisas na nossa vida. Melhor do que as bênçãos, é melhor ficar com o dono da bênção, porque ele cuida de nós, ele nos ama e ele é maravilhoso. Então Neemias, ao invés de buscar recursos, ao invés de falar com outros governadores, ao invés de correr atrás, ele foi buscar o Senhor, buscar recursos de Deus, buscar a ajuda, o auxílio do Senhor. E aí o Senhor preparou tudo no tempo certo. Que nós aprendamos nessa lição de hoje com Neemias. Antes de qualquer atividade, antes de qualquer ansiedade, antes de qualquer agitação por coisas banais aqui da terra, busque em primeiro lugar o reino de Deus, os recursos do céu. Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e ele responde ao rei assim, Neemias 2:5 diz: se lhe parecer bem, ele falando para o rei, e se o rei for favorável a mim, seu servo, eu peço que o Senhor me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Neemias ali então pede autorização do rei porque era obediente também às autoridades, e nós podemos aprender isso com ele. Sejamos obedientes e peçamos permissão para o seu pastor, para o seu líder, sempre que você for fazer algo. Peça a Deus, peça ao seu líder, faça tudo debaixo da bênção do Senhor. É muito melhor fazer isso. Por quê? Porque olha o quarto tópico que fala, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias pede a autorização e ele recebe a carta do rei aos governadores da região. Neemias, ele foi então com cartas do rei, avisando a todos os governadores da região que Neemias estava chegando com autorização real. Neemias era agora então nomeado governador de Judá. E isso aconteceu, Neemias recebeu ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias, madeira, pedras, tudo. O rei mandou cartas, olha, entreguem tudo para Neemias. Todos os recursos necessários para a construção dos muros podem entregar para ele. Por isso que é bom você ser submisso a Deus e às autoridades, porque Deus usa as autoridades para destinar recursos para que você faça a obra do Senhor. Você crê assim, meu irmão? Então, glória a Deus. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Eu achei importante essa citação do pastor Hernandes, mais uma vez, que diz que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Olha que frase magnífica, leve para a sua sala. Quando o homem trabalha, é o homem que trabalha, ele faz o seu trabalho. Mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Deus toma a peleja para si. Nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 1. Ela é bem simples. O professor vai precisar levar para a sala um lápis, pode ser lápis de cor ou pode ser um lápis de escrever mesmo. Um apontador. O professor convida à frente um aluno e entrega para ele o lápis e o apontador. O professor também pode imprimir do nosso material. Nós temos um papel escrito, direção, despertamento, providência e vitória. O professor pode imprimir lá no final do nosso material, já está escrito essas palavras, ou pode escrever à mão. Mas o professor vai deixar essa folha com os escritos para baixo, de forma que pareça que essa folha está em branco. E vai pedir ao aluno para que ele escreva nesse papel a palavra situação. Então ele vai pegar esse papel sobre a mesa, peço que o aluno vá até o papel e não tire o papel do lugar. E ele vai escrever a palavra situação. O que eu não comentei com o professor é que o lápis tem que estar desapontado, sem ponta. Então o aluno, se for escrever, ou até ele mesmo vai reparar, não vai conseguir escrever nada. Então o professor pergunta o que deve ser feito. Ele vai, claro, apontar o lápis com o seu apontador, apontando o lápis. E enquanto ele aponta, o professor pode comentar para a classe que esse fato de apontar o lápis, de estar sendo retiradas as farpas do lápis, esses pedacinhos aqui da madeira, isso demonstra que nós também estamos sendo moldados por Deus quando oramos. Antes de escrever no papel, o aluno precisou apontar o lápis para que pudesse escrever. Assim aconteceu com Neemias. Antes de tomar qualquer atitude, Neemias vai orar. Neemias vai, antes de expor a sua situação, ele jejua, ele ora e expõe ali a sua situação para o Senhor. Então, antes de tomar qualquer atitude em nossa vida, que nós possamos orar. A oração
ela nos molda, ela faz com que nós estejamos prontos a fazer aquilo que o Senhor quer. A oração molda-nos e nos ensina aquilo que é a vontade de Deus. Então faz nós ficarmos de acordo com a sua vontade. E quando nós estamos na direção de Deus, do jeito que Deus quer, moldados através da oração, através da palavra do Senhor, aí nós conseguimos fazer algo. Então, enquanto o aluno, depois que ele aponta, ele pode escrever a palavra situação. Ele escreve a palavra situação e o professor já orienta antes que ele deve escrever e entregar para o professor. Quando ele entregar para o professor, o escrito situação, o professor mostra, olha, ele escreveu a palavra situação, diga a todos os alunos, e fala que, assim como Neemias entregou a situação para o Senhor, no caso o professor está representando Deus, Deus respondeu a Neemias 4 meses depois, algum tempo depois. Neemias foi orando, expôs a sua situação, a situação do povo lá em Jerusalém, e Deus lhe responde. Como é que Deus responde? Aí o professor vira o papel e mostra para o aluno, se quiser pode pedir até para o aluno ler, direção, despertamento, providência e vitória. Explique para os seus alunos que Deus respondeu à oração de Neemias. Neemias, antes de agir, então foi apontado através da oração, né? E também a questão de estar desapontado, assim como Neemias estava triste. Nos momentos que nós estamos tristes, desapontados, nós devemos ir para a oração, devemos ir até o Senhor para que o Senhor nos aponte, nos molde, e aí nós podemos escrever a nossa situação para o Senhor, podemos descrever como nos encontramos. E aí o Senhor responde dessa forma, com essas palavras. Como foi para Neemias? Para Neemias, Deus deu a direção do que ele devia falar diante do rei, do que ele deveria fazer. Deus despertou o despertamento do coração do rei para o rei atender favoravelmente ao seu pedido. Deus despertou o rei para que suprisse todas as necessidades da reconstrução, para que liberasse Neemias, para que nomeasse Neemias, para que enviasse esse copeiro para abençoar a obra de Deus em Jerusalém. Deus ainda dá a providência, ou seja, todos os recursos necessários para essa grande obra. Deus responde com isso e ainda dá a vitória. Que vitória? A vitória tanto de Neemias chegar a Jerusalém, quanto a vitória de Neemias se unir ao povo e ter a vitória sobre seus inimigos. Eles conseguiram concluir aquele muro em um tempo assim fantástico, algo que foi recorde, e todos ficaram abismados, e a vitória foi tão grande que os inimigos tiveram que reconhecer que Deus estava naquela obra. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, meus irmãos, essa dinâmica visa a mostrar isso, que antes de tomar qualquer decisão, quando nós estamos desapontados, nós precisamos ir à oração para que o Senhor nos aponte a direção correta. Olha só que interessante. E o Senhor nos apontando a direção correta, Ele também desperta aqueles que precisam nos ajudar. O Senhor ainda nos dá providência e a vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos já então para o segundo tópico. Neemias chega a Jerusalém. Primeiro subtópico, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Neemias, com uma estratégia muito bem definida, ele chega depois de alguns meses de viagem até Jerusalém, e quando ele chega, ele não vai espalhar ao povo, ele não vai fazer alarde, ele não chega com trombetas falando, eu sou o governador aqui dessa região agora, eu vou resolver. Não, ele faz um levantamento da situação, ele sai de noite para que ninguém visse, tanto os inimigos quanto as pessoas que estavam ali, para que ninguém visse o que ele estava fazendo. Ele vai olhando como estava cada porta, cada parte do muro, como estava a situação da cidade. E ele faz ali um levantamento, uma pesquisa, ele olha exatamente para poder saber que atitude tomar. É importante uma citação aqui que diz que líderes que não sabem onde estão indo podem causar destruição. Por isso, os que ocupam posições de liderança precisam obter o tipo certo de informação para que possam fazer escolhas sábias acerca de qual atitude tomar. Vá e veja a situação. Ao invés de dar uma indireta para alguém, ao invés de já xingar alguém, calma, saiba a situação em que cada um está passando. Professor, você sabe como estão seus alunos?
a situação em que eles se encontram. Você conhece seus alunos, você sabe como eles estão nos seus lares. O professor precisa entender e conhecer a situação dos seus alunos para poder atingir o alvo, que é ensinar de uma forma que todos entendam. Às vezes tem alunos que não vão entender se você falar um palavreado difícil, porque eles são mais simples. Então, professor, simplifique a sua mensagem. Às vezes você vai querer, ir muito profundo na sua aula, mas seus alunos eles não conseguem nem aprender o básico, né? Então, o professor precisa ir lá no fundo, tirar as coisas da profundeza, explicar para os seus alunos de forma fácil, de forma simples, dinâmica, interativa. Por isso, o professor precisa saber a situação da sua classe, como eles estão passando, se estão tudo bem. Foi isso que Neemias faz, um levantamento da situação daquele momento antes de agir. Então, eu indico também o professor a saber como está a sua classe, como está a sua igreja local, para depois agir. Isso também serve para pastores, para líderes. Saiba como está o grupo, para que você tome uma posição acertada. Não confie em todo tipo de informação. Vá lá e veja você mesmo. Nós precisamos saber se a informação é correta. Isso acontece no meio da igreja. Às vezes um irmão vai falar, você viu isso, isso e aquilo? E você acaba acreditando, acaba magoando pessoas ou acaba se ferindo porque ouviu uma informação falsa. Neemias não quis saber de ouvir falar só de Anani. O Anani era o irmão dele, e Anani tinha falado como estava a situação, mas Neemias quis ver exatamente como estava. Quis verificar se era daquele jeito mesmo, quis conferir. E o verdadeiro líder precisa fazer isso. Segundo subtópico, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Depois de Neemias ver como estava a situação, ele reúne os líderes. Neemias convocou os judeus a juntos reedificarem os muros. Ele reúne todo o povo e fala, venham, vamos reconstruir os muros, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também Neemias contou como Deus tinha sido bondoso para com ele e o que o rei tinha dito, a ajuda que o rei tinha dado. Aí Neemias então fala assim, vamos nos levantemos, vamos reconstruir esses muros, porque tanto o rei quanto o nosso Deus, que é o principal, está do nosso lado. Neemias anima, motiva o povo e não fala, vamos e reconstruir, ele fala, vamos, eu estou junto, nós vamos juntos reconstruir, nós estamos juntos nessa. Neemias, pastor Linaldo Renovato, nos deixa algo importante em seu livro que diz, Neemias só revelou os planos aos demais líderes e aos que trabalhavam na reconstrução da cidade quando já estava ciente acerca da situação crítica da cidade, bem como sobre o que pretendia fazer. Ou seja, Neemias soube dizer a coisa certa, no tempo certo e para as pessoas certas. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Ore. Mas quer agir de forma certa? Então, saiba dizer aquilo que é certo, no tempo certo, para as pessoas certas. Provérbios 25:11 diz que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. É algo belíssimo, preciosíssimo. É a palavra falada no tempo certo. Quando Neemias fala do jeito certo, explica a situação, explica tudo o que Deus lhe havia feito e como o rei tinha sido bondoso. Aí sim, Neemias diz ao povo e o povo se mostra animado, pronto, abraça-o para fazer aquela lida, aquele trabalho maravilhoso. Os líderes não apenas sabem onde estão indo, eles também levam pessoas com ele. Primeiro, saber onde ir. O líder, o professor, precisa saber aonde quer chegar na sua aula. E ele também não vai sozinho. Ele leva pessoas para ir com ele. Se é no ensino, você sabe exatamente o que você quer ensinar e os seus alunos vão te acompanhar ali. Se é numa obra de Deus, você é líder de algo, de algum ministério, você não vai sozinho, você leva pessoas consigo, falando a coisa certa para as pessoas certas no momento exato de Deus. Terceiro, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Neemias dividiu a tarefa da construção em partes, tendo em cada parte uma porta. Então nós vemos no livro de Neemias, os irmãos que notarem, leiam, é um livro maravilhoso, magnífico de se ler. Ele distribui as tarefas, ele divide aquela obra em partes e cada parte é denominado de uma porta. Então, ali perto da porta dos peixes, da porta do monturo, cada porta tinha um nome. E ele distribui o trabalho de acordo com aquelas partes do muro das portas, onde ficavam as portas. Simultaneamente, ali ao mesmo tempo, lado a lado, havia pessoas encarregadas de levantar o muro. Então o muro não começou todo mundo trabalhando aqui e foi indo, não.
tinha pessoas em todas as partes do muro que cada um construía daquele lado. Tinha pessoas encarregadas para isso. E geralmente, se a pessoa tinha a casa aqui, Neemias nomeou as pessoas para construir a muralha em frente à sua casa, na parte que protegia a sua casa. E o povo se sentiu animado, porque ali era exatamente o lugar onde eles se sentiriam protegidos e precisariam. Por isso eles construíram de uma forma excelente, com dedicação, com perfeição. Por quê? Porque ali ia depender a vida da sua família, da sua casa. Estava na frente da sua casa. Dessa forma também Neemias poupa os recursos, as pessoas não ficavam viajando longe, mas se dirigia próximo à sua casa para reconstruir esse muro. Havia também grupo encarregado de levar entulho, de trazer material. O coração do povo estava inclinado a trabalhar porque tinha um líder que sabia organizar, que estava na direção de Deus, que orava, que mantinha contato direto com o Senhor e sabia a vontade dele. E aí Neemias coloca a vontade de Deus em ação, coloca a vontade de Deus para ser executada. E nós sabemos que a vontade de Deus é sempre a perfeita, é a que dá certo. Às vezes a nossa se frustra quando nós não estamos alinhados com Deus. Mas Neemias, como vimos na dinâmica, como foi apontado, estava moldado pela oração, sabia a vontade de Deus, estava pronto a ser usado. Então teve sucesso na sua obra. Já era possível notar que os muros cresciam e as roturas, as brechas começavam a ser tapadas. Já dava para ver isso. E quando viram, claro, a gente sabe, Sanbalat e Tobias, eles souberam que isso, os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Os inimigos viram que não ia ter mais acesso, que eles estavam ficando fortes, o muro estava sendo concluído. Eles não gostaram nada disso. Na maioria das vezes em que levantamos a fazer a obra de Deus, a oposição se levanta, inimigos se levantam, mas não pare, não desista. O Senhor está contigo, não há oposição nesse mundo que faça você parar se você estiver de acordo com a vontade de Deus. O segundo subtópico fala da tática de Neemias. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Neemias era um líder excelente, porque ele perguntava quem queria trabalhar e usava essas pessoas, sabendo exatamente como usar cada um, porque cada pessoa tem um jeito, tanto de motivar quanto um jeito de trabalhar. E Neemias soube motivá-los a cada um da sua forma e soube usá-los da melhor forma possível. Pastor Hernandes, em seu livro Neemias, ele comenta assim: o segredo do sucesso de Neemias foi motivar as pessoas na hora certa, nomear as pessoas certas para os lugares certos, para fazer a coisa certa, com as instruções certas. Cada pessoa, família ou grupo sabia exatamente o que fazer e onde fazer. A instrução foi clara. Às vezes você está sofrendo na sua classe, no seu grupo, na sua igreja, porque você não está sabendo passar a informação. Você precisa passar uma informação correta, clara, exatamente aquilo que a pessoa precisa fazer, o que ela deve fazer. Não deixe as coisas ficar subentendidas, mas deixe a comunicação fluir claramente. Explique exatamente o que essa pessoa precisa fazer, a forma com que você gosta que trabalhe, a forma com que você acredita que é a vontade de Deus para ela. Explique exatamente aquilo que você quer que o seu aluno, que o seu liderado, ele faça. Deixe isso bem claro. Porque quando você pega uma pessoa, coloca no lugar certo, expõe a maneira certa dele fazer, ele vai fazer e a obra vai ter um sucesso em um tempo recorde. O pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Terceiro, a união dos judeus ficou ameaçada em determinado ponto. Não bastasse a oposição dos inimigos, que vamos falar no próximo tópico, mas aqui nós vemos que também teve ameaças de dentro, a união. A união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Quando tem muitas pessoas trabalhando para uma grande obra, sempre pode haver conflitos. E houve também ali. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. É interessante notar porque tinha pessoas naquele tempo que estavam com dificuldades financeiras. Nós vemos em aulas anteriores os profetas profetizando que estavam em um tempo difícil, porque eles tinham abandonado a obra do Senhor e como castigo, como uma repreensão, houve ali uma seca naquela terra. Houve ali, eles plantavam e não colhiam, eles estavam trabalhando muito, mas lucravam pouco. E ali algumas pessoas tiveram dificuldades, estavam numa crise econômica, mas havia pessoas que estavam bem. E essas pessoas que estavam bem de situação, que estavam com suas riquezas,
acabavam explorando aqueles que estavam em dificuldade. Então os que estavam em dificuldade iam pedir um empréstimo, iam comprar comida, mas não tinham dinheiro, pediam um empréstimo. E os ricos se aproveitavam, davam um empréstimo, mas cobravam juros exorbitantes para ser pagos em um tempo curto, mínimo. E aí o que acontecia é que a pessoa pobre ia ficando mais pobre e acabava vendendo os seus filhos como escravos, acabava perdendo as suas terras, tinha que penhorar as suas terras para conseguir comprar comida. E aí o povo foi reclamar a Neemias. Neemias, está numa situação aqui difícil, os pobres estão ficando mais pobres, os ricos mais ricos. Os ricos, nossos irmãos, estão se aproveitando, são irmãos aproveitando de irmãos do próprio povo de Israel. E isso ia contra a lei que Deus tinha dado a Moisés, escritos ali nos livros da lei. Então, foi uma situação complicada, mas Neemias sabiamente resolveu e a obra prosseguiu. Neemias, olha, irmãos, é algo fantástico mesmo essa questão de Neemias. Eles concluíram o muro em 52 dias, mas no meio desses 52 dias teve muita oposição de fora, teve conflitos dentro, e Neemias faz uma grande reunião ali no meio da obra. Dentro desses 52 dias, Neemias faz uma reunião para acertar esses problemas. Claro, com certeza Neemias ora pedindo a direção do Senhor e age da forma correta, com que resolveu isso muito fácil, para que a obra pudesse ser concluída. Mas Neemias não deixa passar essa questão. Neemias repreende o povo. Olha só o que temos numa citação. Neemias repreendeu os ricos por suas práticas abusivas no setor econômico. Estes, os ricos, por sua vez, arrependeram-se e desistiram de cobrar lucros e o pagamento imediato de empréstimo. Esse incidente nos adverte para o fato de que a falta de unidade interna entre os crentes pode ser tão perigosa para a obra de Deus como aquele ataque externo por parte do inimigo. Então Neemias não deixa ruir, não deixa a casa ficar dividida. Neemias age quando vê que uma situação está complicada, ele vai e chama a atenção dos ricos. Ele não vai bajular os ricos, ele vai lá e confronta os ricos, e os ricos se arrependem, porque Deus estava ali no negócio. Então, se Deus te deu uma aula para falar algo, fale, é da parte de Deus, não tenha medo. Ah, mas tem uma pessoa rica que nos ajuda tanto. Deixa nas mãos de Deus. Se Deus pediu para você dar essa aula e falar isso que é para ser falado, fale. Se Deus lhe deu uma mensagem de Deus para pregar, pregue. Que seja na direção de Deus. Se é da direção de Deus, Deus garante. Nós vamos nesse momento para a dinâmica 2. A dinâmica de número 2 também é bem simples. O professor vai fazer uma fila, chame 4, 5 alunos para fazer uma fila, um atrás do outro. Na frente do aluno que está em primeiro lugar na fila, então aqui tem cada aluno numa fila, vamos supor aqui. Na frente desse primeiro aluno, o professor coloca um copo vazio. E atrás do último aluno da fila, o professor coloca um copo com uma bolinha de papel dentro, coloca atrás do último aluno, coloca no chão. E o professor diz para esse último aluno, olha, você tem a missão de pegar essa bolinha que está nesse copo aqui no final e acertar o copo que está lá na frente da fila. Então tem um copo aqui com a bolinha, tem um copo lá e no meio estão as pessoas. A missão do aluno é acertar essa bolinha, pegar essa bolinha e colocar lá. O professor deve também orientar a todos os alunos. Vocês não podem sair de seus lugares na fila enquanto fizermos essa dinâmica. É para ficar exatamente aí. O professor então pede, você vai tentar, sem a ajuda de ninguém, acertar aquele copinho. O aluno então vai pegar do lugar em que ele está, no último lugar da fila, e tentar acertar o copo, que às vezes não dá nem para ver, porque tem outros alunos na frente, ele vai tentar jogar. Provavelmente não vai conseguir, porque tem os alunos que estão na frente, que ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando, porque estão na frente do objetivo e tem uma distância considerável. O professor comenta que dessa mesma forma que o aluno não conseguiu sozinho alcançar lá, assim aconteceu no meio do povo de Israel, quando Neemias tentava reconstruir o muro, e cada um deles começou a ter ali problemas. E eles não iriam conseguir alcançar seu objetivo de reconstruir o muro se eles não estivessem unidos no mesmo propósito. Assim acontece na minha, na tua vida, na sua igreja, na sua classe. Você sozinho não vai conseguir alcançar o alvo, o objetivo, seja ele qual for, de fazer a obra de Deus. Você não vai conseguir sem a ajuda desses. E quando há alguma desunião, quando as pessoas não estão juntas, ao invés de ajudar, elas atrapalham. Quando falta a união, quando falta a colaboração,
Quando as pessoas não são designadas para as tarefas certas, no momento certo, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Mas no caso de Neemias, nós vemos que ele soube resolver a situação, tanto no começo quanto no meio. Ele delegou tarefas para cada um deles. E aí o professor peça para o aluno, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Peça para que alguém pegue a bolinha, coloque de volta. Você vai poder contar com a ajuda dos seus amigos. E explique então para eles o que eles iriam fazer. E aí o aluno vai explicar, olha, então vamos fazer o seguinte, gente. Fale para ele organizar, distribua as tarefas, fala como cada um deve fazer para vocês fazerem num tempo rápido e concluir essa tarefa. Aí deixe com que o aluno fale, olha, eu vou passar a bolinha para você passa para você, o outro passa e coloca lá dentro. E aí deixe eles se organizarem, demonstrando que Neemias organizou o seu povo e junto ele também fez a obra. Ele falou, vamos fazer, vamos. E aí então o primeiro aluno vai pegar o copo, a bolinha que está dentro do copo vai passar para o outro aluno vai passar para o outro, que vai passar para o outro e vai chegar no objetivo, que é lá no final. Da mesma forma, Neemias dividiu as tarefas, Neemias uniu o povo, Neemias participou da obra, por isso a obra continuou. As desavenças foram tiradas e ao invés de atrapalhar, eles todos passaram a ajudar uns aos outros para concluir a tarefa. Assim deve ser na obra de Deus. Nós devemos, quem é líder, orientar os irmãos ao que deve ser feito na obra, designar tarefas e juntos fazer a obra. Não fale, vá lá e faça, não. Vamos juntos fazer essa obra. Pegue com as mãos a obra, ajude, orienta, dê as informações certas para as pessoas certas, nos seus lugares certos, para que assim consigamos alcançar a vitória das mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa foi a dinâmica 2. Nós já vamos agora para o quarto tópico. No quarto tópico, nós já até dissemos, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Primeiro subtópico fala, iniciar a edificação dos muros. Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem a obra parar. E isso é natural. O pastor Hernandes, em seu livro, diz que o sucesso da obra de Deus deixa o inimigo desgostoso e furioso. E aí deixa uma pergunta. Você quer manter o inimigo calmo? Então fique parado. Viva no meio dos escombros, deixe a obra de Deus paralisada. Os guerreiros de Deus sempre vão despertar o desgosto e a fúria dos inimigos. Os inimigos usaram diversas estratégias para paralisar essa obra. Os inimigos tentaram se unir algumas vezes entre eles. Tentaram outras vezes desprezar o povo. Tentaram se infiltrar no meio do povo. Tentaram acusar e outras vezes até tentaram matar. Então, diversas vezes o professor pode analisar o livro de Neemias. Leia, é muito bom ler o livro de Neemias. A gente aprende muito e vão ver quantas vezes os inimigos, ora queriam se filtrar, ora caluniavam, ora criticavam, ora ainda chamavam para uma festa e tudo para fazer a obra parar. Não caia na cilada do inimigo. Não pare a obra. Não pare. Neemias mesmo disse, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. E isso nós vamos ver mais à frente, mas essa é a resposta que você deve dar. Te convidaram para parar de dar aula dessa escola bíblica? Te convidaram para desistir? Você pode dizer para essa pessoa, olha, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Pode ser para qualquer coisa, mas vai ser melhor aqui. Deus me deu essa obra e eu não posso parar. Neemias não parou. Os inimigos falaram, não tem nada, nós vamos comer ali um churrasquinho ali naquele vale, vamos lá. Neemias falou, não, por que eu iria? Eu estou numa grande obra, tenho algo a fazer, preciso fazer. Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, eles conseguiram vencer todos os obstáculos, trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Então eu deixo aqui uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal. Se Deus lhe chamou para uma tarefa, determine concluí-la, ainda que enfrente oposição ou desânimo. As recompensas do trabalho bem feito compensarão o esforço. Vá até o fim. Não se conforme, não faça como as pessoas da nossa geração que começam e não terminam. Começa a ler a Bíblia e para. Começa a orar e para. Começa uma obra na casa do Senhor e para. Não, comece e vá até o fim. Vai compensar, é compensador. Na verdade, Jesus já nos fez tanto que nós temos motivos para começar e terminar. Ele começou a obra da redenção, ele terminou lá na cruz, concluiu, disse está feito. Por isso você tem vida eterna, por isso você pode ir até o fim. Segundo, o muro foi concluído.
Essa vitória teve uma grande repercussão, os povos vizinhos ficaram sabendo e até os inimigos tiveram que reconhecer que Deus estava no comando. Em Neemias 6:16 diz, olha, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 3. São 4 dinâmicas na aula de hoje, nós podemos fazer a dinâmica 3. Essa dinâmica também é bem simples, o professor vai convidar um aluno para que ele venha à frente e faça uma torre com copos. E aí o professor pode orientar se ele vai colocar um copo sobre o outro, né, de modo a dificultar. O professor pede para que ele faça uma torre. E aí o professor entrega para outro aluno umas bolinhas de papel. Chame outro aluno, entregue para um outro umas bolinhas de papel, enquanto esse está fazendo a torre, está lá construindo. Chame outro aluno, posicione ele num lugar que fique fácil para ele acertar a torre de copos, e aí peça para ele jogar e atrapalhar esse primeiro aluno. E aí ele vai jogar, claro, e vai derrubar toda vez que ele joga as bolinhas. E isso para ele fazer repetidas vezes. Enquanto ele faz isso, o professor pode comentar com a classe. Toda vez que nós nos dispomos a fazer algo, sempre tem os inimigos tentando destruir a obra. Isso é normal, se levantaram contra Neemias. Mas aí o professor chama um outro aluno, entregue a ele um guarda-chuva, como esse aqui, ó. Ou pode ser um menor, né? O professor vai entregar um guarda-chuva e vai pedir para que o aluno, esse aluno, se posicione entre o que está fazendo a torre e entre aquele que está tentando acertar. Aquele aluno inimigo, ele não pode se mover dali. Então o professor peça para que esse outro aluno se coloque entre os dois alunos. E toda vez que o aluno tentar parar essa obra, jogando as bolinhas, peça para que esse aluno aqui bloqueie as bolinhas, né, acertando ali com o guarda-chuva, como se fosse um escudo. Então toda vez que o inimigo acertar ou jogar a bolinha, esse aluno vai proteger o aluno que está fazendo a torre. Então vai acabar acertando no guarda-chuva. Muito bem. Aí o professor espere o primeiro aluno terminar de concluir a torre de copos. Quando terminar, o professor vai lá e pergunte para o aluno que estava jogando as bolinhas: viu, por que ele conseguiu terminar a torre de copos e você não conseguiu impedir? E provavelmente ele vai falar: mas porque tem um outro aluno ajudando. Porque aquele ali estava ajudando. E aí o professor comenta que esse aluno que estava ajudando representa a Deus. E quando nós estamos na direção de Deus, fazemos algo de acordo com a sua vontade, o Senhor se coloca como um escudo ao nosso redor. Os inimigos podem até tentar, mas não vão conseguir derrubar ou parar a obra que estamos fazendo, que o Senhor nos deu para fazer. É importante também ressaltar, o professor ressalte, que da mesma forma como o aluno falou, ele só conseguiu porque teve um outro que se colocou na frente e protegeu. Da mesma forma, os inimigos da construção do muro de Jerusalém tiveram que reconhecer. Eles só conseguiram reconstruir os muros porque tinha alguém ajudando. Porque o Senhor dos céus estava ajudando Neemias e o povo a construir. Vamos para o quinto tópico. O muro foi solenemente inaugurado. O primeiro subtópico diz: para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvor e com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. O segundo subtópico que diz: o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Irmãos, foi uma cerimônia linda. Se nós pararmos e olharmos o livro, nós vemos que Neemias nomeou 2 corais grandes, 2 grupos, né, como diz aqui, 2 procissões, um monte de pessoas caminhando sobre os muros. Os muros eram grandes, eram largos, e as pessoas caminhavam sobre esses muros. Então um grupo, um coral, veio de um lado e o outro veio do outro lado. Um no sentido anti-horário, o outro no sentido horário, e se encontraram numa das portas. E depois se dirigiram ao templo. Enquanto eles estavam nos muros cantando, tocando, o povo embaixo se alegrando, sentindo a presença de Deus, agradecendo, gritando de alegria, se reúnem, vão até o templo, e no templo eles adoram o Senhor, oferecem sacrifícios, se purificam. É uma festa que podia ser ouvida de longe. Vamos para o 6º tópico. Os muros trazem um ensino simbólico importante.
A Bíblia fala da salvação como um muro. E nós temos 2 versículos, Isaías 60 e versículo 18. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos os que ali entrarem. Isaías 26:1 diz: temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Então a salvação, ela nos protege. A salvação é um muro. E assim como um muro, se nós sairmos dele, ficamos desprotegidos. Ou seja, se nós negarmos a salvação, nós estamos desprotegidos, correndo o risco de perder a nossa própria vida, a nossa alma, de perder a eternidade com o Senhor. Segundo subtópico, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que abrigam dentro dele. O levantamento dos muros foi resultado de um despertamento, e o crente despertado ele sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele tem vontade de ficar dentro dos muros do Senhor da salvação. Ele não sente vontade de ir, porque ele sente vontade em agradar ao Senhor, em fazer a sua vontade. E o terceiro subtópico fala do muro de salvação, é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. O muro serve tanto para nos proteger, quanto para dividir entre o reino das trevas e o reino da luz. Serve além da proteção, além de nos guardar, serve também para que nós saibamos nos posicionar. É uma fronteira e ela continua inalterada, sempre é essa fronteira, nem um passo a mais, nem um passo a menos. O reino de Deus e o reino deste mundo são irreconciliáveis, não se abre os muros, não se derrubam esses muros. Você é livre, o crente é livre, não é porque um muro você não pode passar, você tem toda a liberdade. Mas você deve saber também os riscos que você corre. Você sabe que você está desprotegido, você não está mais salvo. E isso é terrível. Isso, além de ser uma grande ingratidão por nossa parte, nós acabamos tendo consequências desastrosas para a eternidade. Diante de Deus, há apenas 2 categorias de pessoas. As que estão em Cristo, dentro dos muros, e as que estão fora dos muros, que não estão em Cristo. O fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição, como acabamos de dizer. O crente é livre. A mesma linha divisória representada pelo muro da salvação, ela está aqui dentro do nosso coração. Nós sabemos até onde podemos ir, nós sabemos que somos protegidos enquanto estamos em Cristo. Sabemos o grande amor que nos cerca, que é o amor do Senhor. Sabemos que não vale a pena sair desses muros e se aventurar num mundo de fantasia mentirosa, de coisas que não agradam ao Senhor e ainda nos prejudicarão eternamente. A salvação transforma o crente e ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. Como Mateus 6:10, nós devemos sempre orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Você quer que os teus sonhos se cumpram? Então alinhe os teus sonhos à vontade de Deus. Que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus. E aí a vontade de Deus, ela sempre é feita. Ela sempre será feita. Se você quer que a sua seja feita, então sonhe os sonhos de Deus. Faça a vontade do Senhor. Nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 4 para encerrar essa lição. E a dinâmica 4, o professor vai precisar imprimir do nosso material esses personagenzinhos. Tem aqui o personagem masculino, feminino, o professor pode recortar, dar um masculino para cada homem, dar um personagem feminino para cada mulher, certinho. Peça para que eles coloquem o nome deles. Então o professor recorta, vai ficar dessa forma. O professor vai recortar e peça para que eles coloquem o nome deles em algum lugar. Depois que eles colocarem o nome, o professor pede também para que eles dobrem, para que fique dessa forma, para que seja fácil de deixar em pé. Vai ser dobrado aqui e eles vão colocar assim. Aí o professor vai pedir que eles tragam para a mesa esses personagens que estão representando a vida deles mesmo. Mas na mesa o professor deixa, sem dizer nada para eles, o professor deixa um retângulo. Tem o nosso material para imprimir também. Se o professor, já dissemos, se quiser adquirir, é só entrar em contato conosco ou clicar na descrição do vídeo. O professor coloca esse retângulo sobre a mesa, esse quadrado aqui sobre a mesa. Pode ser um retângulo, um quadrado, o professor pode desenhar também, não precisa ser impresso. Coloque sobre a mesa e não fale nada. E peça para que os alunos venham e coloque os seus personagens sobre a mesa.
Mas não fale se é para colocar dentro ou fora. Se eles perguntarem, o professor também não responda. Provavelmente, alguns colocarão fora, outros colocarão dentro desse retângulo, desse quadrado que o professor desenhou ou imprimiu. Essa é para que eles coloquem de pé. Caso todos os alunos coloquem lá dentro, o professor deixa um de reserva em algum lugar e coloque um fora só para exemplificar. Aí depois que eles colocarem, o professor peça para que eles fiquem por perto para ver a dinâmica e fale, olha, colocaram, tá tudo certo, tá? Então agora vai começar. E aí o professor coloca uma vasilha que seja transparente ou não, coloque sobre a marcação que o professor fez. E aí o professor vai soprar. E aí nós percebemos que aqueles lá continuam de pé. Mas o que estava fora daquela linha divisória ali, que estava na mesa, daquele quadrado, retângulo, foi embora o que estava fora. Só permaneceu de pé os que estavam dentro. Demonstrando a questão do muro da salvação. Nós temos o livre vontade. O professor chamou para que eles viessem e colocaram onde quisessem. E eles colocaram dentro. Os que colocaram dentro permaneceram de pé. Os que colocaram fora caíram. Aí o professor dá mais uma chance. Olha, gente, eu vou dar mais uma chance para vocês. Aqueles que os seus personagens caíram, venham e coloquem de volta nos seus lugares. E aí os alunos vão vir, pegar o personagem dele, está com o nome no chão, e vão colocar de novo sobre a mesa. O professor fala, vocês fiquem à vontade. Se quiser colocar fora ou dentro do quadrado, fiquem à vontade. Muitos vão alterar. Os que tinham colocado aqui fora, vários dos alunos vão colocar do lado de dentro agora. Porque agora eles sabem o que significa aquele quadrado. E aí o professor, depois que eles terminaram, perguntas terminaram, então vamos mais uma vez ver o que acontece. O professor sopra e nada acontece, eles permanecem de pé. Assim é nas nossas vidas. Nós somos livres, tanto para ficar desse lado quanto do outro, mas quando nós estamos nessa marcação que tem aqui embaixo, quando nós estamos dentro do muro da salvação, nós somos protegidos pelo Senhor. Nós temos a proteção de Deus, e pode vir o vendaval, pode vir oposição, pode vir críticas, pode vir o inimigo que quiser. Se nós estamos de acordo com a vontade de Deus, dentro dos muros da salvação, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos mantém de pé. Amém, meus irmãos? Eu espero que tenha sido de fácil entendimento. Eu agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui o final. Os irmãos que viram o código, mande lá para a gente o código. Não deixe de se inscrever, porque nós faremos o sorteio ao vivo e quando nós fizermos o sorteio, os professores serão notificados quando estivermos ao vivo. Se inscreva aqui e mande esse código de sorteios que os professores viram em algum momento da aula, mande para esse número que concorra a essa camiseta masculina e a uma camiseta feminina. E Deus vai continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Tenha uma excelente aula e até a próxima.